Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja no coração de vocês. Que o Espírito do Senhor, nesse momento, ele invada a tua casa. Que esse culto venha a ser mais do que abençoado. Feche os seus olhos. Vamos entronizar o Senhor nesse momento. Vamos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha falar a cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempo de fraqueza e uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. A nossa força em tempos de fraqueza e uma dor em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Pois Jericó chegou ao fim. Aleluia. Teu amor se move dentro de nós. Espírito Santo de Deus, a tua graça nos basta, Senhor. O teu amor é imenso. Muito obrigado, Pai. O teu amor incondicional, Espírito Santo. Eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível
amor que me cerca. Eu amo, te amar, Senhor. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, te amar, Senhor. Que amor é esse que se move dentro de mim? Me alcançou com perdão, intensamente me atraiu. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo, te amar, Senhor. Eu amo, te amar, Senhor. Aleluia, santo é o Senhor, amém. Aleluia, muito bom ter você. Glória a Deus para você que está nos assistindo aqui no YouTube. Hoje retornamos às nossas transmissões no YouTube. Você pode dar um glória a Deus aí. Nós estamos com uma equipe aqui, na verdade, né, fazendo aqui todo um trabalho para que a gente pudesse transmitir hoje. E é muito bom, mais uma vez, estamos muito felizes. Eu já estou com saudade de ver essa casa aqui cheia de gente. Mas que bom que você está aqui com a gente, seja no Instagram, seja no YouTube. E eu quero te pedir uma ajuda agora. Então você vai pegar esse link, você que está no Instagram. Então você vai pegar, vai clicar no aviãozinho e agora vai chamar um monte de gente. Chama pelo menos 5 pessoas cada um. E você que está aí no YouTube, você vai pegar esse link, vai compartilhar com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que Deus ele tem algo maravilhoso para falar aos nossos corações nessa noite. E tem muitas pessoas que precisam ouvir. Assim como você está aqui, tem gente que precisa ouvir, então compartilha, chama essas pessoas em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada, amém? Aleluia, eu estou muito feliz, muito alegre. Eu creio que em breve nós estaremos juntos, em breve nós estaremos realizando os nossos cultos aqui na igreja. Ver esses bancos vazios aqui, para mim, é um motivo, né, de tristeza, mas eu creio que em breve a gente vai estar junto, em nome de Jesus. E hoje a gente vai dar continuidade, todas as quartas-feiras, nós estamos fazendo a exposição da carta aos Efésios. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, esse é o penúltimo capítulo, e aí na semana que vem nós finalizaremos, né, o estudo dessa carta maravilhosa, onde Paulo deixou revelações muito fortes, né, para a igreja e importantes para a nossa vida também, para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. Então me acompanhe, eu quero que você já abra aí a sua Bíblia, em Efésios, no capítulo 5, em nome de Jesus. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17, rapidamente. São 33 versos, nós não vamos ler todos os versos, nós leremos até o 17, e assim nós
abordaremos, né, o conteúdo desse capítulo. Amém? Então, vamos ler. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus, eu quero que você feche os seus olhos aí rapidamente para que nós possamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa noite, por este momento, por este culto, Pai, por todas essas pessoas que estão nos assistindo, que a Tua palavra, meu Pai, ela seja ministrada em nossos corações e que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Teu Espírito Santo, ele tenha liberdade para ir de encontro a todos esses que estão assistindo, que estão em suas casas, ouvindo, que pararam um tempo, Pai, para poder ouvir e desfrutar da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, então. Quero agradecer desde já você que talvez esteja nos visitando, né, pela primeira vez, seja no YouTube, seja no Instagram. Que prazer ter você aqui comigo, que prazer é ter você aqui com a gente, nos assistindo. Seja muito bem-vindo e aproveite, desfrute. Agora se desligue de qualquer outra coisa e preste atenção, porque o Espírito Santo ele vai falar ao seu coração. Então, olha só que interessante, na semana passada nós falamos sobre o capítulo 4, e ali nós vemos, né, que em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele divide em duas partes, uma parte a qual ele traz as revelações, né, no qual nós chamamos de querigma, e a segunda parte, a qual é aquele momento onde nós vivemos a experiência, onde nós colocamos as revelações na prática, na nossa vida diária, chamada de didac, né? E nós entendemos também que a revelação ela se completa a partir da experiência. Nós precisamos viver experiências. O nosso dia a dia deve revelar aquilo que nós cremos. Amém? E aqui nós vemos no capítulo 5, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas Paulo ele vai trazer uma exortação para aquela igreja, para aqueles irmãos. Ele vai trazer uma exortação muito importante. Olha só, então, o intuito da carta de Paulo, na verdade, é trazer, de fato, o propósito eterno de Deus. E qual é o propósito eterno de Deus? Nós vimos lá no capítulo 1 e capítulo 2, que é um povo só. Por meio de Cristo, ele destruiu a barreira existente, né, entre os povos, entre judeus e gentios. Ele destruiu a barreira existente entre nós e Deus, e hoje nós somos um povo só, a igreja. E a igreja, o propósito dela é caminhar em unidade, é caminhar em união, é caminhar sendo a expressa imagem de Cristo aqui na terra. Então nós, cada um de nós, como membros desse corpo, nós precisamos edificar essa igreja, que vai chegar ao ponto de expressar perfeitamente quem Deus é. Então a igreja caminha em unidade. Esse era o objetivo principal da carta aos Efésios. Mas aqui o apóstolo Paulo ele faz uma exortação,
né, no verso 1, vamos ler novamente, é muito importante. Olha só o que ele diz no verso 1. Se você leu, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então ele nos dá aqui um primeiro momento, ele nos mostra que, vocês precisam, como crentes, como pessoas que receberam a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, vocês precisam ser imitadores de Deus. E nós vamos entender o que é ser imitador de Deus, porque hoje nós somos filhos amados, nós fazemos parte da família. E como nós fizemos parte dessa família? Por meio de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado por mim e por você. Só por meio do sangue nós tivemos acesso e nós voltamos a fazer parte dessa família maravilhosa. Você pode dar um glória a Deus aí? Por meio de Jesus Cristo, do sangue dele, eu e você hoje fazemos parte desse povo maravilhoso, desse povo que hoje é família, somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós precisamos ser imitadores dele. Algo que nós precisamos entender normalmente, o filho, né, ele normalmente, ele imita o pai. O Bernardo, meu filho de 4 anos, muitas vezes ele quer vestir as mesmas roupas que eu, ele quer pentear o cabelo da mesma forma que eu. Por quê? É da natureza do filho imitar o pai, imitar as atitudes do pai, imitar as falas do pai. Então, é exatamente isso, e nós somos filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio do sangue de Jesus. Eu e você devemos ser imitadores de Deus, sabe por quê? Porque nós temos a essência dele em nós, e tendo a essência dele em nós, nós devemos ser imitadores deles, amém? Você está entendendo? Então, olha só, Jesus, ele foi considerado o unigênito. Agora, por que unigênito? Pelo único filho de Deus. Mas hoje ele é considerado primogênito. Por quê? Ele foi o primeiro que morreu e ressuscitou. E olha só que interessante. E como ele se tornou o primogênito, aquele que morreu e ressuscitou, olha que coisa maravilhosa. Uma semente para ela frutificar, uma semente para que ela gere frutos, para que ela gere vida, para que ela gere uma nova árvore. O que precisa acontecer com essa semente? No momento que você coloca ela lá, que você planta ela, essa semente ela morre. Para que ela dê frutos, para que ela se torne uma árvore grande e dê vários frutos, ela precisa morrer. E Jesus foi essa primeira semente, essa semente que se entregou por mim e por você, e ele morreu. Por isso que ele é chamado de primogênito. Por quê? Porque ele foi o primeiro a morrer, mas ele ressuscitou. E assim, juntamente com ele, eu e você nós ressuscitamos. Ou seja, essa semente morreu, mas dessa semente gerou milhares, dezenas de milhares de frutos. E esses frutos, olha só, toca em você aí, olha para a pessoa que tá do seu lado, seu familiar. São os frutos, a partir da morte da semente, ou seja, Jesus Cristo, ele se entregou, ele foi essa primeira semente, o primogênito. E a partir desse primogênito, hoje se tem milhares de filhos espalhados pelo mundo inteiro, que receberam a Jesus. Que assim como ele foi ressuscitado, ressuscitaram juntamente com ele, com um novo espírito regenerado, uma nova vida, uma nova criatura. Aleluia! E a gente precisa caminhar imitando como sendo filhos regenerados de uma semente incorruptível. Nós também precisamos caminhar dessa forma. E é essa exortação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para aquela igreja. E agora, em quais aspectos eu e você precisamos ser imitadores de Deus? Então nós vamos entender em quais aspectos aqui nós precisamos ser imitadores. Como eu e você seremos imitadores de Deus? Será que é possível imitar a Deus? Será que é possível nós refletirmos a imagem e a essência dele como igreja? Agora, entendam o seguinte, se o apóstolo Paulo aqui está fazendo um alerta para essa igreja, provavelmente alguns irmãos não estavam caminhando sendo imitadores de Deus. Mesmo alguns irmãos conhecendo esse evangelho, a revelação, pode ser que esses irmãos estavam caminhando de maneira carnal, sendo guiados pela própria carne, sendo guiados pelos próprios desejos. E por isso que o apóstolo Paulo ele vai trazer essa exortação. Olha, a gente precisa ser imitadores de Deus como filhos que nós somos.
E quais esses dois aspectos, quais esses atributos que nós podemos ser imitadores de Deus? Nós vamos falar sobre eles. Deus, ele possui dois tipos de atributos. Primeiro atributo são os incomunicáveis. Então são aqueles atributos que dizem quem Deus é, que são incomunicáveis, somente Deus os possui. Ele é o único ser que possui essa comunicação, ou seja, esses atributos. E quais são esses atributos? A onisciência, a onipotência e a onipresença. Ou seja, nenhum ser no mundo possui esses atributos, somente Deus, porque Ele é Deus. Então esses atributos determinam quem Ele é Deus, e só Ele possui. Então esses atributos não tem como nós sermos imitadores dEle. Você entende? Agora, o segundo tipo de atributos são os comunicáveis. E os comunicáveis é aqueles ao qual nós devemos imitar. E quais são esses atributos comunicáveis? É a santidade, é a justiça, é a bondade, a misericórdia, compaixão, paciência, fidelidade. Ou seja, quando nós caminhamos pelo Espírito, e se andamos pelo Espírito, o nosso fruto, o resultado de uma vida, vai ser paz, longanimidade, mansidão, amor, bondade, misericórdia. Então é isso que está dizendo, ou seja, esses são os atributos comunicáveis. E nisso nós devemos imitar a Deus. E todos esses atributos, que são o resultado de uma vida, de uma caminhada pelo Espírito, nós podemos resumir em um só atributo. Sabe qual é o atributo? O amor. Então nós podemos resumir todos esses atributos comunicáveis de Deus em um atributo só, o amor. Então, eu e você, como imitadores, como filhos imitadores de Deus, nós devemos caminhar em amor. Uma igreja que caminha em amor. E nós estamos aprendendo, queridos, desde lá do capítulo 1, essas grandes revelações, poderosas revelações, que nós precisamos entender o que é ser igreja, caminhar em unidade, caminhar em amor. E a Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Califórnia 2 vai caminhar em amor, vai caminhar em unidade, eu creio nisso. Esse é um tempo de caminharmos cada vez mais juntos, mesmo nós não estando juntos presencialmente, devido a essa pandemia, mas é tempo de caminharmos em amor, de caminharmos em crescimento. E o Espírito Santo separou esse tempo para nós, para trazer essas verdades, para nos alargar em conhecimento, em graça, em sabedoria. Você crê nisso? Você que está aí no Instagram, dá um glória a Deus aí. Sobe as suas mãozinhas aí, seu joia, dá aleluia, glória a Deus. Você que está no YouTube aí também, começa a dar glória a Deus. Se alegre, coloca seu espírito aí para funcionar. Coloca o Espírito Santo para funcionar. Aleluia. Então, olha só, vamos ler João capítulo 13, verso 35. João capítulo 13, verso 35. Deus é muito bom. Você pode dizer que Deus é bom? Diz aí na sua casa, diz onde você está, que Deus é bom. Aleluia. Olha só o que diz João 13, verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Olha só aqui que está dizendo em João que nós seremos conhecidos como discípulos, como imitadores. E ser discípulo é ser um imitador. Ser discípulo é acompanhar. Ser discípulo significa ter a mesma essência. Então nós seremos discípulos e teremos a mesma essência de Deus quando nós caminharmos em amor, expressando o amor uns aos outros. Agora a gente precisa entender o que muitos falam aí. Ai, Deus é amor, Deus é amor. Agora, o amor, a gente precisa entender, ele supera todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele não aceita todas as coisas. É isso que nós precisamos entender. Deus, ele nos ama, mas ele pode nos amar. E entenda, se você está praticando obras que estão de longe daquilo que está na palavra, Deus, ele vai continuar te amando. Mas olha só, ele não vai concordar, ele não vai aceitar as obras que você anda praticando. Então é isso que a gente precisa entender. O amor, ele não inibe o que é certo e o que é errado. Ele não é
uma manta ou que vai impedir que você veja o que é certo e o que é errado. Não, Deus, os princípios estabelecidos por Deus, eles não mudam, eles estão estabelecidos, eles não mudam. Então entenda isso. Então a gente precisa caminhar em amor. Agora, esse amor não vai fazer com que você aceite tudo. É diferente. Suportar tudo é uma coisa, aceitar tudo é outra coisa diferente. Tá certo? Então, como irmãos, se existir o erro, se existir a falha, em amor, nós vamos orientar. Em amor, nós vamos acompanhar. Agora, nós não vamos ser coniventes com o pecado. Nós não seremos coniventes com o pecado. Porque Deus também não é. Porque da mesma fonte não pode jorrar pureza e impureza. A própria palavra nos diz isso. Você está comigo? Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Agora, mas pastor, como que eu vou caminhar em amor? Então existem aqui 2 caminhos para que a gente possa caminhar em amor. Primeiro caminho é o perdão. Olha que coisa interessante, queridos. Para que nós possamos caminhar em amor, nós precisamos perdoar. Sabe por quê, queridos? Quando eu e você éramos pecadores, por causa do amor, Cristo, Deus havia já nos perdoado pelo amor que Ele tinha por nós. Mesmo sendo pecadores, mesmo estando no erro, o amor faz perdoar. Olha que coisa interessante. Então eu e você precisamos caminhar perdoando, estar disponíveis, mesmo que eu e você estejamos certos. Pelo fato de você estar certo em uma situação, isso não significa que você não deve perdoar, que você não deve liberar o perdão, porque o perdão, não liberar perdão só influencia, quando você acha que influencia outra pessoa, na verdade, imputa a você um peso, uma carga desnecessária, um peso desnecessário, um peso que talvez você não está capaz de carregar. E isso vai gerar dor, isso vai gerar medo, isso vai gerar inconstância na sua vida. Aleluia. E a segunda característica, a segunda atitude resumida, em amor, é a disposição para fazer sacrifícios. Ou seja, nós precisamos estar dispostos a ajudar, dispostos a nos sacrificar, dispostos a sofrer o dano muitas vezes, dispostos a estar à frente e sofrer algum tipo de retaliação. Sabe por quê, queridos? Quem nos justifica é Deus, quem nos justifica é Cristo. Na verdade, nós já fomos justificados. Nós já assumimos a posição a qual nós jamais deveríamos ter saído. Então, às vezes, vai ser necessário a gente ter disposição para sofrer o dano, para assumir riscos. O crente, ele assume riscos muitas vezes. O crente, ele tem que estar disposto a muitas vezes, ser atacado, sofrer danos, estar à disposição. Você precisa entender, eu e você precisamos entender isso, a igreja precisa entender isso. E nada vai nos fazer parar. Não vai ser governo, não vai ser política, não vai ser denúncias, enfim, porque nós temos uma missão, nós temos um propósito. O evangelho, ele precisa ser disseminado, ele precisa ser compartilhado. Pessoas anseiam por isso. Saiba disso, queridos. Em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Agora, entendam, e aí o apóstolo Paulo, ele começa a trazer algumas questões a partir do verso 3, vamos voltar lá em Efésios, no capítulo 5, vai abrindo aí, aleluia, dando glória a Deus. Cadê Efésios, gente? Tá aqui, capítulo 5, olha, e aí ele já começa no verso 3, a dizer algumas coisas importantes. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento ou qual é idólatra tem herança no reino de Cristo
e de Deus. Então o apóstolo Paulo começa a mostrar aqui algumas atitudes, alguns comportamentos que não convém com imitadores de Deus, que não convém com aqueles que receberam a Jesus Cristo. Mas ele estava alertando aqui, porque possivelmente alguns crentes que receberam as revelações estavam mantendo as suas vidas com esses comportamentos. E queridos, infelizmente hoje nós vemos cristãos, nós vemos crentes que receberam a Jesus permanecendo no pecado, justificando-se por meio da graça. Deixa eu te dizer uma coisa, a graça ela não dá a você o direito de permanecer no pecado. A graça, ela não te dá esse livre acesso para pecar. Não, e nós precisamos entender que quem tem a Jesus, quem tem uma vida íntegra, quem é um imitador de Deus, se afasta de tudo isso. Esses desejos carnais, essas vontades, elas se afastam da vida do cristão. O cristão não tem esse tipo de desejo. Então, se hoje você cristão ainda caminha com esses desejos, com essas vontades, nessas práticas, tem alguma coisa errada. A palavra diz, olha, você não vai herdar o reino dos céus. Você precisa rever o seu conceito em relação ao evangelho. Você precisa rever as suas atitudes. Sabe por quê? Aqueles que receberam a Cristo, eles caminham de forma diferente como o mundo caminha. De fato, é estranho falar isso para um não cristão, porque ele não vai entender, porque para ele isso é normal. Agora, para um crente, para aquele que recebeu a Jesus, isso não deve ser normal. Porque a nossa jornada é de afastamento isso, porque quanto mais nós conhecemos a Jesus, quanto mais nós vivemos dele, experimentamos dele, mais nós queremos viver, mais nós queremos nos afastar daquilo que Deus não se agrada. Você está entendendo? E em algumas versões, ele vai usar a palavra impudicícia. Olha só, que nome estranho. Impudicícia. E o que significa a impudicícia? É porneia, no grego, que significa todo tipo de prostituição, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais. Aqueles que permanecem na prática desses pecados não herdam o reino de Deus. E aí não é o pastor que está dizendo, mas é a palavra de Deus que está dizendo. E vamos lá, 1 Coríntios 6, eu quero que você abra aí. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo para uma igreja, a igreja de Corinto, que era uma igreja que as suas atitudes elas não correspondiam. Era uma igreja que estava caminhando fora dos padrões, fora das revelações estabelecidas, né, ali por Paulo, por meio de Jesus Cristo, que Deus havia dado a Paulo. E aí você já recebeu o evangelho, você já recebeu Jesus como o único e suficiente Salvador, você já tem recebido as revelações, e ainda você tem vivido na prática desses pecados, você ainda tem vivido, olha, é indesculpável, você já entendeu que isso não faz parte da vida dos santos, do crente, mas você ainda permanece, tem alguma coisa errada. Tem algo errado, e aqui o apóstolo Paulo está fazendo essa exortação, e hoje ele faz essa exortação para nós, porque quanto mais nós conhecemos essa palavra, mais nos aproximamos dela, e mais nós queremos vivê-la, mais nós queremos experiências. Aleluia. Então entenda, o apóstolo Paulo não estava dizendo aqui para não crente, não, ele estava falando para crente. Então é possível sim ter recebido a Jesus e ainda estar caminhando, né, de uma maneira indevida, pela carne. Amém? Então a gente precisa ter esse entendimento, porque nós somos filhos da luz, e ser filhos da luz significa ser filhos de Deus. E somos filhos da luz, a luz ela serve para quê? Para iluminar a escuridão, para trazer claridade em meio àquilo que está obscuro. Se você entrar num quarto escuro,
A luz, ela tem a capacidade de trazer vida para você, de trazer a sua visibilidade. Então é para isso que nós somos chamados, ser imitadores de Deus. É isso, é ser luz. Onde há escuridão, você precisa ser luz. Onde há o pecado, você precisa ser luz, você precisa ser a limpeza, você precisa gerar ali arrependimento. É para isso que a igreja está aqui, para expressar, ser a expressão exata daquilo que Deus é, através das nossas vidas, através de cada um de nós, membros. E o que corre em nós é o sangue de Jesus. Aleluia, você está entendendo? Você está aqui comigo? E lá no capítulo, lá nos versos 18 a 21, vai nos dizer que só é possível viver uma vida realmente sendo luz e sendo imitadores de Deus, se nós formos direcionados pelo Espírito Santo. E eu quero ler dos versos 21 do verso 18 ao verso 21 de Efésios, capítulo 5. Vamos lá comigo. Efésios, capítulo 5, versos 18 ao verso 21. Deixa eu tomar uma água. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, querido, a gente precisa caminhar guiados pelo Espírito, sendo cheios pelo Espírito. Nós recebemos o Espírito no momento que nós nos tornamos nova criatura, mas a nossa jornada é de um contínuo enchimento. Você não recebeu uma vez e você para, não, é de contínuo enchimento. A gente precisa ser cheio todos os dias, a gente precisa estar recebendo intervenções do próprio Deus todos os dias, a gente precisa viver experiências todos os dias. É isso que Ele nos chama, para viver uma vida íntegra, reta, e sendo verdadeiros imitadores de Deus. Aleluia! Então faça uma reflexão por alguns minutos agora, você comece a fazer uma reflexão sobre a sua vida, as suas atitudes, os seus comportamentos. Será que algum ajuste precisa ser feito? Será que de fato, quando as pessoas olham para você, olham para a sua vida, elas conseguem perceber que você é um imitador de Deus, que você é luz, que você gera luz, que você muda ambientes, que você transforma ambientes? É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, estava exortando essa igreja. Olha, vocês precisam caminhar de uma maneira diferente, uma maneira que os façam de vocês verdadeiros imitadores. Aleluia! Olha, queridos, Jesus, Ele se tornou homem para que eu e você se tornássemos como Ele é, fôssemos como Ele é. Aleluia! E Jesus se fez filho do homem para que eu e você fôssemos filhos de Deus. Aleluia! Olha que coisa maravilhosa. Então nós precisamos caminhar de maneira digna. Entenda, a graça ela nos faz nos aproximar cada vez mais de Deus. A graça ela não é uma ferramenta ou uma condição para que possamos pecar, para que possamos viver uma vida dissoluta, uma vida distante, porque os princípios de Deus, eles são irrevogáveis. Entendam, a integridade, uma vida íntegra. Aleluia! E você só vai conseguir caminhar nesta maneira a partir do Espírito, sendo guiado pelo Espírito, vivendo experiências no Espírito Santo. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus. Eu quero ler o último verso para a gente finalizar. Está lá em Romanos, no capítulo 6. Versos 1 e 2. Olha o que diz. Que diremos? Pois permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha, o texto está nos dizendo, se nós estamos mortos para o pecado, assim como Cristo, Ele assumiu a minha e a sua dívida, Ele morreu,
ele foi considerado maldito, ele assumiu todos os nossos pecados, a nossa dívida, e da mesma forma, assim como ele morreu para o pecado e ressuscitou vivo, ele ressuscitou para a vida, uma vida abundante, assim nós ressuscitamos juntamente com ele, e agora o pecado ele já não faz mais parte da nossa vida, porque nós somos santos, nós somos separados, e é isso que a graça nos faz. Quanto mais nós entendemos dela, mais nós nos separamos, mais nós nos afastamos, mais nós vemos que aquilo já não faz mais parte da nossa vida. Uma vida pautada pelo Espírito, uma vida direcionada pelo Espírito, vai fazer de você um imitador de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então seja um imitador a partir de hoje. Viva de fato essa uma vida abundante através, praticando essa palavra, entendendo, vivendo as experiências profundas com Deus. Aleluia, glória a Deus. Você entendeu? Ficou claro para você? Glória a Deus. Eu quero agora que você feche os seus olhos. Quero fazer uma breve oração para que essa palavra, ela de fato faça sentido nos nossos corações. Ela seja para nós um alimento para nos fortalecer, né, para enfrentar tudo aquilo, né, que esse mundo nos oferece. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite maravilhosa, por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações, por tudo que o Senhor falou conosco. Pai, que noite maravilhosa, que palavra maravilhosa, Pai. Obrigado pela vida de todos esses que estão aqui nos assistindo, seja pelo YouTube, seja aqui pelo nosso Instagram. Obrigado pela vida deles. Pai, se há alguém que ainda não o reconheceu como único e suficiente Salvador, e que, Pai, entendeu essa palavra, que o Senhor possa o receber nessa noite, e você aí na sua casa, declare que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, declare que você o recebe como único e suficiente Salvador, declare que você aceita o sacrifício, e você verá como que o Espírito Santo ele vai te tomar, e vai te encher de uma alegria que você nunca sentiu. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conforte cada um dos teus filhos que estão, meu Pai, aqui acompanhando, que estão em suas casas. Talvez exista alguém que está angustiado ou angustiada, que está triste, que está preocupado ou preocupada. Pai, em nome de Jesus, que o teu poder, que o teu Espírito Santo venha trazer a paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E se você fez essa oração aceitando a Jesus pela primeira vez, que bom, e mande aqui a sua mensagem, que seja no Instagram, seja, né, no YouTube, dizendo que você recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador, e a gente deixa o seu contato, que a gente vai ser um prazer falar com você, conversar com você, né, te acompanhar nesses próximos passos, e que você viva uma vida de fato, né, desfrutando dessas experiências, se aprofundando em experiências e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, que maravilhas, aleluia. Muito bom ter vocês aqui, né? Que palavra maravilhosa. Espero que você tenha sido impactado juntamente com a sua família. Então, né, nós estamos, domingo, estaremos aqui novamente na transmissão aqui no nosso Instagram, e também no nosso canal no YouTube. O culto vai estar gravado lá, aqui no nosso Instagram, provavelmente vai estar no nosso feed, vai estar salva também. Então, que bom, esteja aqui conosco novamente. E se você deseja contribuir, né, participar desse momento de contribuição, você que está no YouTube, vai aparecer aí na sua tela, né, 2 links, 2 QR Codes, está do lado de cá da sua tela. E um vai te levar para o PicPay, que é uma ferramenta onde você pode ali dar o seu dízimo, a sua oferta, através, né, do seu cartão de crédito. E o outro link é do nosso WhatsApp, da nossa equipe, onde você vai poder ali conversar e definir a melhor maneira para você contribuir, você que é membro, né, deixar o seu dízimo, seja presencialmente. Eu estarei aqui na igreja, no domingo estarei aqui mais cedo, então você que quiser vir até aqui, deixar,
né, queridos? Nós estamos aí estudando formas, nós iríamos voltar hoje, mas preferimos, né, aguardar mais um pouco. Estamos estudando formas, né, de retornar da melhor maneira possível, e assim tivermos mais informações, a gente repassa para vocês. No domingo é Santa Ceia, então se prepare, né, para a gente novamente poder celebrar esse momento em família. Então prepare aí seu pãozinho, seu suco de uva, que nós celebraremos juntos, né, mais uma vez a nossa segunda ceia online. Então se prepare aí, prepare o seu suco, prepare o seu pãozinho, para a gente celebrar junto essa ceia. Estaremos aqui novamente. Foi um prazer ter vocês, amo vocês, saudade imensa de vocês. Se vocês quiserem, nos mande uma mensagem. O nosso Instagram, @IAQCalifórnia, e o nosso canal no YouTube, IAQ Califórnia 2. Então vai ser um prazer, né, comunicar com você, bater um papo com você e te acompanhar. Mais uma vez, te agradeço pela sua presença. Tenha aí um restante de semana abençoado, e domingo estaremos juntos, né? Que você viva aí uma vida abundante, praticando essa palavra em nome de Jesus. Obrigado. Para você que vai tá no YouTube, a transmissão vai encerrar primeiro. E vocês que estão no Instagram aqui,